Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os indicadores mais recentes de atividade e os principais desafios para a economia em 2022. Eu converso com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Alex, nós tivemos aí nesta última semana a divulgação de alguns indicadores. Mesmo o comércio, que veio mais positivo, mostrou aí uma instabilidade muito grande no processo de retomada. Então, a gente não vê consistência na recuperação dos vários setores, serviços voltaram a apresentar performance negativa, a indústria trabalha com a possibilidade de uma nova queda neste ano. Eu queria saber por onde que você vê as maiores dificuldades de crescimento da economia brasileira hoje. Olha, Denise, a maior dificuldade, sem dúvida alguma, é o governo conseguir coordenar de uma forma bastante positiva todos os setores da economia, né? O que o governo tem feito, infelizmente, é sempre olhar para aqueles setores no qual ele tem apoiado desde o início do seu governo e que pode, este ano, ajudá-lo na reeleição. E isso é, infelizmente, um lamento muito grande, porque nós temos setores de atividade que ainda estão patinando e precisam de apoio, como é o setor de serviços. O setor de serviços, ele é um setor muito grande, ele representa 2/3 da economia, mas ele é muito disperso, né? Tem vários setores dentro do setor de serviços e que eles precisam de um apoio ainda maior, de uma confiança maior para que seja retomado. Claro, é importante a gente reiterar que o setor de serviços foi fortemente afetado pela pandemia, está se recuperando, mas o que a gente percebe no setor de serviços é que ainda precisa um estímulo a mais, precisa uma sinalização a mais do governo daquilo que ele espera para o futuro. Hoje, como tem essa incerteza muito grande na economia, a taxa de desempregos vem reduzindo, mas ainda muito elevado a taxa de desemprego no Brasil, a renda média muito baixa, a gente começa a ver esse descompasso entre setores, por essa ausência de confiança, né? Ou pelo menos um nível de confiança menor do que o desejado, para que as pessoas possam naturalmente retomar a confiança e retomar a sua vida natural na economia. Nós vimos, como você comentou, as vendas no comércio melhorando e o setor de serviços ainda em queda. Esse descompasso, Denise, do nosso ponto de vista, ainda vai continuar. E a indústria, infelizmente, mais um ano perdido. Agora, esse estímulo que o governo, na sua opinião, deveria dar, seria através de crédito? Olha, Denise, eu acho que um grande trabalho, né, junto com o Congresso, o Parlamento, em relação à carga tributária, ou seja, a reforma tributária, que está engavetada, porque é um ano de eleição, eles não querem mexer com isso, já é um grande passo. A questão do crédito, ele vai naturalmente ajudar as empresas, mas por outro lado o crédito está ficando caro, porque o Banco Central tem aí a árdua tarefa, né, de controlar a inflação, não vai conseguir controlar esse ano, a inflação disparou para 8%, é a projeção da Austin Rating para esse ano de 2022, 8% IPCA, os juros vão superar 13%, sem dúvida alguma os juros básicos, então vai ser ajudar com uma mão e tirar com a outra. Então eu olho muito mais ajuda, Denise, pelo lado de uma reforma tributária, tentando não só melhorar, né, dar uma melhor condição no que diz respeito à racionalidade tributária, porque no Brasil é muito complexo, né, o aparelho tributário no Brasil, precisam de mais de 2.000 horas, praticamente num ano, para levantar e pagar os impostos, quando na China são 300 horas por ano. Então, além de racionalizar os impostos, Denise, é importante também fazer uma reforma tributária que reduza essa carga sobre o setor industrial e também sobre o setor de serviços para tentar ajudar e estimular a economia nos próximos anos. Na verdade, o governo, depois da crise, da pandemia, proximidade das eleições, acabou perdendo um pouco o controle daquela agenda econômica que ele propôs, inclusive com reformas, e entre elas a reforma tributária. E a própria equipe econômica acabou lançando uma proposta de reforma tributária que foi muito mal recebida, que poderia acarretar, inclusive, em aumento da carga tributária para as empresas. Isso ajudou a travar e agora tem a questão política também, não é?
Exatamente, Denise. Esse ano a questão política ela acaba se sobrepondo a todos os interesses econômicos e sociais. Esse é o grande problema do Brasil, né? A gente não tem ciclos constantes de investimento na economia brasileira. São ciclos apenas de 4, no máximo 8 anos, porque os governos só olham a gestão deles, né? Não querem deixar um legado de médio e longo prazo, né, para os próximos governos, para que nós, como cidadãos, tenhamos o benefício de uma economia crescendo, se desenvolvendo. Então, em ano de eleição, eles não vão olhar para um fator extremamente importante, que é a reforma tributária. Você colocou muito bem. A equipe econômica apresentou, mas foi rejeitado, obviamente, porque a gente sabe que tem alas dentro do governo, né, que faz oposição, porque vai perder aí, sem dúvida alguma, recursos para poder alocar naqueles seus redutos eleitorais. O Brasil tem que tirar essas amarras políticas, senão a gente não vai conseguir crescer por nenhum ano. Denise, eu vou te dar um número muito simples de qualquer cidadão entender. O crescimento global na última década foi 3% ao ano, na média. O Brasil cresceu apenas 0,4%. Então, assim, o que acontece com o mundo que cresce e o Brasil não cresce? Problemas domésticos e sempre apoiado ao ambiente político, que sempre deixa para segundo plano a questão econômica e social e só fica na retórica. Nós estamos falando dessas dificuldades de levar adiante uma agenda mais ampla, como da reforma tributária, e ao mesmo tempo a economia convive com essas dificuldades colocadas pela inflação e os juros elevados. Eu queria saber se você vê alguma condição de, através da alta dos juros, o Banco Central conseguir estabelecer uma perspectiva melhor de evolução da inflação, que nós chegamos a ponto de temer o estouro do teto da meta da inflação também no ano que vem, não é? Denise, exatamente, essa é a grande preocupação. Inclusive, na última reunião que aconteceu em março, né, do Banco Central, a Austin e mais um banco internacional foram as duas únicas casas que acreditavam que o Banco Central deveria continuar acelerando a alta de juros de 1,5 ponto percentual para trazer essa inflação um pouco mais para baixo. Infelizmente, o Banco Central optou por aumentar menos a taxa de juros. A gente acredita o seguinte: infelizmente, o Banco Central não vai conseguir trazer essa inflação este ano para o nível que ele deseja, já foi, né? A inflação já superou o limite que o Banco Central persegue. Para 2023, o limite, que é ali 4%, está quase estourando, né? O limite do teto da meta de 4,5%, daqui a pouco corre o risco de estourar, mesmo com uma taxa de juros que pode superar facilmente, nas próximas duas reuniões, 13%. Vamos chegar a 14% ou até correndo o risco de chegar a 15% ao ano, com um nível de desemprego elevado. Por quê, Denise? Nós temos uma inflação de custos e uma inflação sempre, boa parte dela, apoiado em preços de tarifas públicas. Então, olha só, Denise, em abril nós vamos ter a bandeira verde da energia elétrica. Vamos comemorar uma queda dos preços da energia elétrica. Mas em julho, na região metropolitana de São Paulo, vamos ter um reajuste de quase 10%. Então, essa indexação, se ela não sair da conta, o Banco Central vai ficar enxugando o gelo, aumentando o custo do capital, tirando o poder de investimento das empresas, reduzindo a geração de emprego e renda, e pior, não vai conseguir trazer essa inflação para baixo sem gerar uma recessão. Portanto, a gente vai ter um cenário de emprego e renda mantido do jeito que está, que é bastante precário, com, naturalmente, um aumento ainda de preço dos produtos. Então, é uma situação bastante delicada. Eu não vejo o Banco Central com muito êxito na sua política monetária, porque não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos e também porque nós não fizemos a lição de casa, Denise. Eu acho que é importante dizer, a inflação tem subido, como foi nesse último mês, que surpreendeu todo mundo, a maior inflação de março desde o início do Plano Real em 94, por conta de combustíveis. Porque a gente importa muito combustíveis. E por que isso? Porque os governos, e não esse governo, vários governos, não investiram em refinamento de petróleo para gerar derivados do petróleo como os combustíveis. Se a gente não tiver investimentos, Denise, de médio e longo prazo, o Brasil não vai sair dessa armadilha, que é ciclos de alta de inflação seguidos de ciclos de alta de taxa de juros, e só vamos ter um juros baixo em época de recessão econômica.
Infelizmente, é a nossa realidade. Não adianta a gente querer criar outro cenário. É uma realidade, Alex, não é um pessimismo. Com essa inflação que nós temos hoje, muito mais do lado da oferta, do que aumento de custos, do que do lado da demanda, que a demanda está fraca, você acha que é correto o Banco Central apertar ainda mais a economia através de uma elevação mais forte dos juros? Não é castigar uma economia que já não vem bem, sem conseguir produzir o resultado que se espera em termos de inflação? Perfeito, Denise. Você tocou num ponto muito importante. Eu acabei de fazer toda a análise falando que os juros vão subir mais, né? E sem dúvida alguma que vai judiar bastante, né, da economia, uns juros altos, e o seu efeito na inflação vai ser pequeno. De novo, por quê? Porque a saída está em realizar investimentos de médio e longo prazo. Então, o Banco Central não deveria subir a taxa de juros. Infelizmente, é o que resta para ele de mecanismo mais eficiente para combater a inflação. É claro que nós desejávamos que não precisasse subir tanto a taxa de juros para não onerar ainda mais essa situação de baixo crescimento. O problema o Banco Central, ele olha para a situação que ele tem de uma parte da inflação, 20% indexada por tarifas públicas. Então, assim, pode aumentar a taxa de juros para qualquer nível, que esses preços, como tarifa de energia, água, esgoto, eletricidade, telefonia, ônibus, pedágio, tudo isso vai subir, independente do nível de juros. Isso é contrato. Enquanto a gente não mudar essa estrutura da inflação de preços indexados, a gente vai continuar subindo os juros para desacelerar 70% da inflação, que são os preços livres, que dependem da demanda. Então, a gente vai onerar o emprego e a renda para controlar a inflação. Se a gente não mudar essa receita, Denise, nós vamos, de novo, nos próximos anos, olhar o Banco Central subindo os juros para combater uma parte pequena da inflação, infelizmente. É isso, ouvimos o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigada, uma boa noite, bom final de semana. Denise, eu que agradeço pelo convite, um abraço, bom fim de semana, boa Páscoa. Com você.